sou o Rodrigo, esposo da Débora, pai do Mateus e do Pedro. O Mateus está com 21 anos, já está casado, e o Pedro vai fazer 18 mês que vem. Embora eu seja novo, também casei muito novo. Estou com 41 anos de idade, me casei aos 19, fui pai aos 20, e Deus desde então tem me abençoado muito. A minha esposa não pôde vir comigo porque o Pedro, há 15 dias atrás, sofreu um acidente e ele fraturou o cotovelo direito. Então ele está em casa imobilizado, está com uma certa dificuldade e tem que estar lá cuidando do bebê de 17 anos. Dá um pouquinho de trabalho. Os filhos crescem, mas continuam dando trabalho, né? Eu sou da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em Brasilândia, em São Gonçalo. Vim a convite do meu grande amigo, pastor Elton, a quem meu amigo, meu mestre, o meu confidente. Eu sempre que tenho alguma dificuldade, eu procuro, porque é recomendado que a gente procure as pessoas mais experientes para nos aconselharmos. E é um grande homem de Deus, está como pastor interino dessa igreja, e me sinto muito honrado em estar com os irmãos aqui nesta manhã. Eu queria compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor no livro de Juízes, no 7º livro da Bíblia, capítulo 1. Tem que olhar para o relógio ali, que se deixar, eu falo muito, gente. Então não se assustem. Tem que ficar de olho. Eu gosto de pregar na igreja que tem um relógio, de preferência de frente para mim. Porque se deixar, eu falo aqui 2 horas e vou embora. Juízes, capítulo 1, a minha tradução é um pouco diferente. Então não se assustem também. Eu uso a Bíblia na tradução do original, então é um pouquinho diferente. Todos encontraram? Juízes, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7, que diz assim: Depois da morte de Josué, o povo de Israel consultou o Senhor: Quem será o primeiro a subir por nós para lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: Judá subirá, eu entreguei a terra a ele. Disse Judá a seu irmão Simeão: Venham comigo ao território designado para mim, para que lutemos contra os cananeus, e da mesma forma eu irei com você ao seu território. Então Simeão foi com seu irmão, verso 4. E subiu Judá, e o Senhor entregou os cananeus, os perezeus, em suas mãos. Dos habitantes de Bezeque, eles mataram 10.000 homens. Em Bezeque, eles encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele. Eles mataram os cananeus, os perezeus, mas Adoni-Bezeque fugiu. Eles o perseguiram, capturando, cortaram os polegares de suas mãos e de seus pés. Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares de suas mãos e de seus pés cortados juntavam migalhas embaixo da minha mesa. Deus me pagou de acordo com o que fiz. Eles o trouxeram a Jerusalém e ali morreu. Período de Juízes é o pior período da história do povo de Israel. Quando nós olhamos o livro de Juízes, nós vemos a maior degradação espiritual e moral do povo de Israel. O período de Juízes, ele trata a transição de um período onde o povo sai do Egito, é conduzido por Moisés em direção à terra que mana leite e mel, em direção a Canaã, a terra que Deus promete a Abraão lhe dar por descendência. Lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, na verdade, Deus promete a Abraão no capítulo 11, e no capítulo 12, Deus vai ratificar aquilo que ele havia prometido a Abraão. Moisés vai morrer, já estou lá na frente, só que Moisés, ele se preocupa em deixar um sucessor. E quando Moisés morre, quem assume o povo de Israel é um jovem chamado Josué. Josué, ele tem a incumbência de dar sequência àquilo que Deus havia falado com Abraão lá atrás e que tinha estendido até chegar a Moisés. O grande problema é que Josué, ele não se preocupa com a mesma preocupação que Moisés teve. Josué não deixa um sucessor. E a pior coisa que pode acontecer para um povo é querer conduzir a sua vida sem ter liderança. Um povo que conduz a sua vida sem liderança é um povo que caminha segundo a sua própria vontade.
E como são pessoas distintas e somos pessoas diferentes, tivemos criações diferentes, temos costumes diferentes, vivemos em casas diferentes, é natural que um tenda para um lado e outro tenda para o outro. Estou vendo, por exemplo, o irmão com a máscara aqui do Flamengo. Eu sou vascaíno. Sem máscara. Sem máscara. Somos diferentes. Mas aquilo que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos separa. A rivalidade ficou dentro do campo. Só que nós temos um Deus sobre nós, a quem nós entregamos a nossa vida, que é maior do que todas as rivalidades que possam seguir. Mas se não tivermos uma liderança, e quando eu cito a questão do futebol, eu estou dizendo que a nossa liderança, eu e ele, embora torcendo por time diferente, somos guiados por um único Deus, um único líder. E essa liderança nos proporciona, mesmo em meio a diferenças, a vivermos unidos em busca do mesmo propósito. O grande problema é que Israel entra no período dos juízes sem um líder. E quando Israel entra em algumas nações, eles vão se deparar com inúmeras situações que, sem uma visão de liderança, sem uma visão espiritual daquilo que é certo, embora eles já tivessem a informação, porque a informação fora passada de geração em geração, eles tendem a se corromper, eles tendem a entrar por caminhos que acabam entristecendo ao Senhor, que acabam entristecendo ao Espírito Santo, que mesmo agindo de uma forma muito particular e ímpar no Antigo Testamento, começa a observar que o povo dele, o povo de Deus, o povo que foi escolhido, o povo que foi separado, o povo que foi resgatado, que foi retirado com mãos fortes do Egito, agora é um povo que anda fazendo abominações. E por isso nós vamos ver no livro dos Juízes, se levantando juízes para julgar o povo. E a Bíblia vai dizer em todo o livro de Juízes, que quando se levantava um líder, quando se levantava um juiz, havia paz. Mas quando o juiz morria, o que acontecia? Israel fazia aquilo que bem lhe parecia aos seus olhos. E o povo entrava em momentos difíceis. Todas as vezes que nós fazemos aquilo que aparentemente é bom aos nossos olhos, sem ter uma liderança do próprio Senhor, nós estamos enfadados ao fracasso. E o texto que nós lemos nessa manhã, ele trata de algumas coisas que são extremamente importantes, não só nesse contexto aqui do livro de Juízes, mas que se aplicam a nós exatamente hoje, ano de 2020. O povo de Israel vai viver o pior momento da sua história no livro de Juízes. E, como eu disse, é um livro de transição, porque o último juiz não está relatado no livro de Juízes. Porque o último juiz que se levantou na nação de Israel foi Samuel. E Samuel só é mencionado no próximo livro. Samuel é aquele que vai fazer a conexão do momento em que o povo era dirigido por Deus e agora o povo vai entrar num período, deixa de ser teocrático e entra num período monárquico. Vai escolher, assim como as outras nações têm reis, nós também queremos ter um rei. Assim como as outras nações têm um homem que está à frente, nós também queremos ter. E Israel vai escolher um homem, na verdade, Deus vai dizer a Samuel que separe Saul para ser o seu rei. Então o livro de Juízes está fazendo essa conexão. E na nossa vida existem momentos de transição, existem momentos de conexão. A igreja, por exemplo, está passando por um momento de transição. E todo momento de transição é um momento turbulento, mas se permanecermos fiéis às promessas do Senhor, à palavra do Senhor e aquilo que o Senhor tem para nós, com certeza lograremos êxito e o nome do Senhor será glorificado. O texto que nós lemos diz que depois da morte de Josué, e a primeira coisa que a gente tem que entender é que a coisa acontece depois que Josué morre, ou seja, perdeu a liderança, alguma coisa vai acontecer. O povo tinha tudo para entrar em desespero. Só que eles começam dizendo assim: o povo de Israel consultou a quem? Não foi para o Facebook,
não foi para a rede social, não foi para o WhatsApp, não foi para a casa do vizinho, não ligou para ninguém. O povo consultou ao Senhor. O primeiro segredo do nosso sucesso é quando nós consultamos a Deus. Eu estava ouvindo a irmã falar há pouco sobre de José, difícil encontrar homens assim. Eu estou vivendo um período da minha vida que Deus tem feito algumas coisas, e eu recebi no dia 22 de julho, às 8 horas da manhã, meu telefone tocou. Hoje eu cuido no meu trabalho, eu cuido de 2 shoppings. Eu cuido do Plaza Shopping Niterói e cuido do Bem Market. E o meu telefone tocou 8 horas da manhã, o diretor em São Paulo liga para mim e fala assim: Rodrigo, acabou de sair aqui uma situação e ninguém na empresa sabe ainda, e eu quero compartilhar com você porque a gente quer você. Estamos na sala, eu e o presidente da empresa. Pintou uma vaga para ser gerente regional de Brasília e Goiânia. Salário, R$16 mil. A empresa dá carro, a empresa vai te dar um apartamento, só que você tem que estar em Goiânia dia 1º de agosto. No meio de uma pandemia, você recebeu uma proposta dessa? E aí eu virei para o meu chefe, falei assim: eu agradeço, amo trabalhar com você, mas eu tenho algumas coisas de Deus na minha vida aqui no Rio de Janeiro e não é hora de eu sair. O salário mudaria a minha vida, o salário traria uma condição muito melhor para a minha família, mas o que Deus tem para fazer na minha vida é muito maior do que a empresa pode me pagar. Então, muito obrigado, eu declino da proposta e sigo aqui ganhando muito menos, mas esperando o cumprimento de Deus na minha vida, porque eu sei quem me chamou, eu sei o que Ele quer fazer, então no tempo certo Ele vai operar na minha vida. Consulta ao Senhor. O tempo inteiro o inimigo vai colocar diante de nós bandejas. Lembram quando Abraão saiu com Ló? E vendo que não dava mais o convívio, Abraão disse: olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló, ele observa os campos, as campinas verdejantes, e diz: bom, aqui é muito melhor, eu vou para lá. O caminho de Ló terminou em Sodoma e Gomorra. Nem sempre aquilo que aparentemente é bom no primeiro momento é o que Deus tem para nós. E a primeira coisa que Israel faz diante de uma dificuldade, quando perde a sua liderança, é consultar ao Senhor. Isso é uma lição que deve ser para a igreja. Nesse momento, consultem ao Senhor. Quem Deus quer, o que Deus quer, quando Deus quer e como Deus vai fazer. Israel consultou ao Senhor. Quem subirá para lutar contra os cananeus? E aí o Senhor vai responder, porque a Bíblia diz, irmão, quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor Ele responde. Quando nós buscamos a face do Senhor, Deus fala aos nossos corações. E Deus vai dar a resposta. Judá vai subir primeiro. Só que Judá não vai sozinho. Interessante que Deus dá a direção, mas Judá convida a Simeão. Deus tem colocado pessoas para fazer algumas atividades, algumas tarefas, mas a gente precisa entender que sozinho a gente não consegue fazer absolutamente nada. Nós somos um corpo, e um corpo é totalmente dependente um do outro. O coração tem a sua importância, mas o cérebro é tão importante quanto o coração. O sangue é tão importante quanto a veia, quanto os nervos, quanto a pele, tudo tem a sua importância. E como igreja, a gente precisa entender que não se faz nada sozinho. Eu costumo dizer, eu trabalho, vocês já devem ter visto aqui, porque isso tomou uma proporção muito grande. Eu trabalho num projeto radical, vocês já devem ter ouvido falar, não sei a impressão que vocês têm, mas eu costumo falar muito isso quando eu estou ministrando no radical. A melhor forma de entender corpo, eu pergunto isso para as pessoas. A Bíblia diz que nós somos um corpo onde Cristo é a cabeça. E como que você define corpo? As pessoas não conseguem entender a definição do corpo. E eu defino de uma forma muito simples. Já bateram um preguinho na parede? Você segura o prego, vem com o martelo e bate nele, né? Só que há um desvio do percurso. E quantas vezes você erra a cabeça do prego, acerta o quê? O dedo. Quem toma pancada? O dedo. Só que a mão que está do outro lado aqui, que bateu,
já corre para segurar. A boca começa a soprar e o olho começa a lacrimejar. Quem tomou a pancada? O dedo, mas o corpo todo sente. Isso é igreja. Quando um membro é afetado, toda a estrutura sente. Isso é um organismo vivo. Então Judá, ele chama Simeão para ir com ele. Vamos, porque a batalha já estava garantida. A vitória já era certa. A igreja, ela é triunfante. A nossa vitória é certa. O céu é algo que já está garantido. Depende da nossa caminhada, das nossas escolhas. Aqueles que optarem a servir a Jesus, viverão eternamente com Ele. Aqueles que se recusarem a servir a Jesus, viverão eternamente no tormento. E o texto aqui nos chama a atenção que eles vão matar 10.000 homens e em Bezeque eles vão perseguir um rei chamado Adoni-Bezeque. A gente lê a Bíblia e às vezes não atenta para alguns detalhes que a Bíblia passa. E eu sou muito preso a detalhes. Eu gosto dos detalhes, porque os detalhes trazem uma riqueza de informação que os irmãos não têm ideia. Quando a Bíblia fala de 70, quando ela chama atenção para esses pontos, a gente tem que dar uma paradinha e entender o que está acontecendo. Aqui o texto fala que Adoni-Bezeque foi perseguido e ele vai dizer: eu cortei o dedão dos pés e os polegares das mãos de 70 reis. Quando a gente olha, a gente estava falando sobre José na escola bíblica, quando a gente olha o capítulo 1, deixa eu pegar aqui o capítulo 1 de Êxodo, olha que coisa interessante que o capítulo 1 de Êxodo fala. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada homem veio com sua casa. Verso 2. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Verso 5. Ao todo, havia 70 descendentes de José. Chegam no Egito 70 descendentes de José. Quando Moisés tira o povo do Egito, muita gente acha que quando Deus liberta o povo, só sai judeu, só sai israelita. Só que a Bíblia diz que com Moisés e com o povo israelita saíram 70 nações. 70 nações que observaram o que Deus havia feito, escravos, pessoas de todos os povos que estavam no Egito, quando viram o que Deus fez, não, eu não quero servir esses deuses, eu quero servir esse Deus aí que faz essas coisas. E saíram com os hebreus. Até o filme Os 10 Mandamentos, que a Universal lançou, mostra lá até sacerdote, né, do faraó, trazendo de uma forma muito didática ali e cinematográfica, até pessoas que habitavam no Egito saíram, 70 nações. E essas 70 nações serão retratadas. E Adoni-Bezeque, ele vai dizer, 70 nações eu cortei os seus polegares, das mãos e dos seus pés. E aí a gente precisa entender primeiro quem era Adoni-Bezeque. A palavra Adoni é a junção de duas palavras, que no hebraico a gente separa Adon, de Senhor, e o I que vem junto ao Adon é de Ani, que significa eu. Então Adoni é igual a gente fala Adonai, meu Senhor. Adoni é a mesma coisa que Adonai. Então Adoni é o Senhor, o meu Senhor. E o Bezeque, em hebraico, significa aquele que dispersa. Olha o significado do nome desse rei. Adoni-Bezeque, o Senhor da dispersão, o Senhor que espalha, o Senhor que lança fora. Interessante que Jesus vai dizer: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Adoni-Bezeque, ele corta os polegares das mãos e dos pés. E isso precisa chamar a nossa atenção, porque a gente acha que alguns dedos não têm função. Isso o Adoni-Bezeque fazia porque cortar o polegar da mão de uma pessoa significa tirar dela força. O soldado não consegue empunhar a espada sem o dedão. Você não tem força.
O dedão ele vem como apoio para dar firmeza para você combater. Então cortar o dedão é inutilizar um soldado diante da batalha. E quer coisa mais humilhante para um soldado do que não poder ir para o campo de batalha e guerrear? Cortava o dedão dos pés. Talvez você não saiba, mas o dedão do teu pé é o que dá equilíbrio ao teu corpo. Uma pessoa sem o dedão, ela não consegue caminhar uma caminhada longa. Logo fica cansado e precisa sentar. Uma pessoa sem o dedão é uma pessoa desequilibrada. Se ela corre toda desconjuntada. Porque o dedão é o que estabelece o equilíbrio do teu corpo. E o rei da confusão, olhando aqui as 70 nações, representa as nações que foram libertas com Israel, apontando para todos os povos, raças, tribos, línguas e nações que serão alcançadas pelo evangelho da salvação. Adoni-Bezeque aqui, ele representa um rei real, mas ele aponta para o inimigo de nossas almas. As 70 nações perseguidas por eles faz alusão a todos os povos que o Deus deste mundo, né, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, aquele que dispersa, aquele que espalha, é exatamente o que ele tem feito. O inimigo de nossas almas, ele tem feito isso hoje com a igreja, com muitos que permitem, não com a igreja, a noiva de Cristo, mas pessoas que compõem o corpo de Cristo, mas que se permitem ter os seus dedãos amputados. Paulo vai dizer que nós devemos manejar bem a palavra que é a espada. E quantos cristãos perderam seus dedãos da mão, os seus polegares da mão, e já não conseguem mais manejar a palavra da verdade? Quantos cristãos permitiram que o Deus da confusão, o Deus que espalha, o Deus que cria contenda, cortasse o dedão do seu pé? Quantos que já não vivem mais uma vida equilibrada? Quantos inconstantes que começam uma caminhada e caminham muito bem, mas daqui a pouco caem? A Bíblia diz que os que esperam no Senhor voarão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Para nós corrermos, precisamos ter o nosso corpo perfeito, todos os membros ajuntados no mesmo lugar. Só que, infelizmente, meus irmãos, temos dado ouvido a tantas coisas, e foi falado hoje na escola dominical, a prosperidade. A maior prosperidade que você pode ter não é um carro novo, não é uma casa boa, não é um emprego bom. A maior prosperidade que você pode ter é a tua salvação em Jesus. Isso é uma vida próspera. Ter o seu nome escrito nos céus é prosperidade. Dinheiro vem e vai, eu sou prova viva disso, já ganhei muito bem. E já vivi, eu estava escutando a irmã falar, nós estamos vivendo um momento de pandemia. Eu tinha no Plaza 110 funcionários, cheguei a 4, estou voltando com 64 agora. A crise mundial assolou aí, muitas pessoas perderam seu emprego, muitas pessoas perderam seus negócios. Eu vivi no ano de 2013 o ápice da minha vida profissional. Eu era gerente de operações da Oi, cuidava do Brasil inteiro, tinha um salário lá em cima. Em 2015, quando veio a crise, quando começou o país descer, eu perdi praticamente tudo. Um camarada que tinha 2 carros importados na garagem, agora está andando de Kombi, uma Kombi velha, e ganhando cesta básica na igreja. Porque meu coração nunca teve preso a nada material. Da forma como Deus me abençoava, eu abençoava outras pessoas. Porque a gente não tem que semear neste mundo, a gente tem que semear no reino dos céus. Somando em missões, ajudando quem precisa. Esse é o Evangelho. Quando a gente olha a igreja primitiva, a Bíblia diz que eles compartilhavam, tinham tudo em comum, e a cada dia o Senhor enviava aquele que havia de salvar. Só que Adoni-Bezeque, não na figura de um rei físico, mas na figura de um ser espiritual, que conhece as nossas fraquezas, que sabe das nossas debilidades, que nos observa 24 horas por dia,
tem militado para tentar ceifar a minha vida, a sua vida, para tentar fazer-nos blasfemar, para tentar fazer-nos desanimar, para tirar de nós aquilo que Deus plantou no nosso coração, todos os projetos e sonhos. Deus disse: Judá vai primeiro, eu já entreguei na tua mão. E o interessante é que tudo que Deus faz é perfeito. Deus podia mandar qualquer um ir, mas Deus diz: quem vai é Judá. Quem vai destruir Adonibezeque é Judá. Porque quando a gente vai lá no penúltimo livro da Bíblia, uma carta de Judas, só tem um capítulo, a Bíblia diz que quando Moisés morre, o arcanjo Miguel ele vai contender com Satanás pelo corpo de Moisés. Só que ele diz, a Bíblia vai dizer o seguinte: o arcanjo Miguel, porém, não ousou usar nada contra Satanás, apenas disse que o Senhor te repreenda. Miguel sabia que destruir o diabo não era atribuição dele, porque lá no capítulo 3, verso 15 do livro de Gênesis, Deus disse para a serpente: da semente da mulher vai sair aquele que vai pisar a tua cabeça. A atribuição de destruir Satanás não era de nenhum anjo. Isso foi dado a Jesus. Por isso, quando Israel clama a Deus para dizer quem vai à peleja, ele diz: Judá. É Judá que vai primeiro. Porque somente o leão da tribo de Judá tem autoridade para pisar a cabeça de Adonibezeque. Somente ele. Só que Judá chama Simeão. Isso nos mostra, meus irmãos, que embora o chamado esteja especificamente sobre um ou outro, e é óbvio que todos têm um chamado dentro da obra, porque Deus não chama ninguém para ficar desocupado, todo mundo pode fazer alguma coisa. Mesmo Judá sabendo que a incumbência estava em suas mãos, Judá pede ajuda. Jesus, sendo quem era, separou 12 homens para o ajudar na pregação do Evangelho. E muitas vezes nós, porque fazemos um pouquinho melhor uma coisa ou outra, botamos o irmão de lado, achamos que não precisamos dele. O louvor cantado de forma congregacional foi lindo, mas ficou muito melhor quando entrou a bateria, quando entrou a guitarra, quando um complementa o outro. Aquilo que era simples se torna algo muito melhor. E como igreja a gente precisa aprender isso. Satanás o tempo todo vai tentar levantar situações para parar o povo de Deus. Se eu for pegar com vocês aqui, de Gênesis a Juízes, nós vamos ver Caim mata Abel. No capítulo 7 de Gênesis, Deus levanta, no capítulo 4 de Gênesis, Deus vai levantar uma outra pessoa, porque a Bíblia diz que nasceu Sete e voltou-se a invocar o nome do Senhor. Quando Sete nasce, no capítulo 11, nós vamos ver que vai se levantar um homem chamado Nimrod, que vai construir a Torre de Babel, que vai desobedecer a Deus. Cria-se a confusão das línguas. No capítulo 12, Deus chama Abraão. O diabo levanta uma situação, ou permite, porque ele age sob permissão de Deus. Deus vai lá e entra com refrigério. E nós vamos ver ao longo da história tudo isso acontecendo. Nós vamos ver que lá no Êxodo, Faraó manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Nós vamos ver que lá no Mateus, Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Faraó manda matar as crianças, Deus vai e coloca Moisés num cestinho e providencia a sua bênção. Satanás usa o coração de Herodes, manda matar as crianças, o anjo aparece a José, fala com Maria, desce para o Egito, Deus vai providenciando o escape. O tempo todo o inimigo vai tentar contra a minha vida, contra a tua vida. O tempo todo ele vai fazer isso, porque isso lhe é peculiar. Porque a Bíblia diz que ele veio tão somente para roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia também diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, aniquilar toda a obra do diabo. Que possamos vencer a cada dia Adonibezeque. Não permitir que os nossos polegares sejam cortados. Não permitir que os nossos dedões sejam arrancados. Que nessa manhã possamos sair da casa do Senhor, meditando
em tudo aquilo que nós temos dado brecha para que o inimigo entre. Hoje foi falado na escola dominical uma lição preciosíssima. A vida de José. Um homem que passou por inúmeras situações, mas em todas as situações havia um propósito de Deus. Tudo o que essa igreja está vivendo, tudo o que vocês estão vivendo, há um propósito de Deus. Precisa tão somente, assim como o povo de Israel fez, não que hoje não tenha uma liderança, que vocês estão muito bem assistidos pelo pastor Elton, mas como a igreja está em processo de sucessão pastoral, que a igreja junta, unida, clame ao Senhor: Senhor, quem virá primeiro? E do Senhor virá a resposta precisa para que o nome dele seja glorificado neste lugar. Vamos orar em nome de Jesus? Se porventura você se identificou e que em algum momento o teu dedão, de uma forma simbólica, tenha sido cortado, coloque para o Senhor nessa manhã. Diga para ele: Deus, eu cometi um deslize aqui e permiti que meu dedão fosse cortado. Mas não fica preocupado não, porque você não vai ficar mutilado não, porque quando Pedro cortou a orelha de Malco, Jesus pegou a orelha e colocou no lugar. E esse mesmo Jesus que colocou a orelha de Malco no lugar, ele coloca o seu dedão no lugar também e restaura todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar teu nome. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que temos de ser seus filhos. Te agradecer, ó Deus, porque nós não merecíamos, mas o seu amor nos alcançou, nos constrangeu. E como estamos em campanha de missões e dizemos, ó Deus, nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Ó Deus, em nome de Jesus, quantas vezes, ó Deus, temos dado brechas para que o Senhor da dispersão, o Adonimezeque, o inimigo de nossas almas, ó Deus, entre em nossas vidas, nas brechas que deixamos, e muitas vezes, ó Deus, corta nossos membros, corta, Deus, nossos dedões, não permitindo que manejemos bem a tua palavra. Corta, Senhor, o dedão dos nossos pés, tirando o nosso equilíbrio, impedindo, Senhor, a nossa longa caminhada ao lado do Senhor, impedindo, ó Deus, que tenhamos uma vida equilibrada, impedindo, ó Deus, que nos mantenhamos de pé. Mas, Pai, em nome de Jesus, Tu és aquele que restaura todas as coisas. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tua palavra diz que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesta manhã, que o Senhor visite o coração, a família de cada um dos Teus filhos. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, restaure, Senhor, aquilo que o inimigo de nossas almas entrou e causou destruição. Deus, neste período que a Tua igreja está vivendo, de processo, ó Deus, de sucessão pastoral, levanta, Senhor, um obreiro segundo o Teu coração, um homem, ó Deus, que maneja a Tua palavra, um homem, ó Deus, cheio do Teu Espírito, um homem, ó Deus, consciente da vocação e da missão que o Senhor lhe dera. Deus, que ele seja colocado neste lugar para conduzir o teu rebanho, conduzir a tua igreja, de forma que o teu nome seja glorificado neste lugar, que vidas, Senhor, nesta localidade sejam alcançadas, que esta igreja, Deus, seja como a igreja descrita no livro de Atos, a igreja que alvoroçou a cidade, a igreja, ó Deus, onde havia a manifestação do Teu poder, que haja cura, Deus, neste lugar, que haja libertação neste lugar, que haja restauração de famílias neste lugar, para a glória e louvor do Teu nome. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida do pastor Elton, pastor interino, ó Deus, o Teu servo, o Teu ungido, ser com Teu filho, ó Deus, tão somente neste lugar, mas também lá na primeira igreja batista em Mutuá. Abençoa, Senhor, a família do Teu filho, em todas as coisas, ó Deus, que o Teu filho fizer, que as mãos do Senhor estejam sempre sobre ele.
Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer neste lugar, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós glorificamos e exaltamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, muito obrigado. Foi um prazer muito grande para mim estar com os irmãos. Quero estar outras vezes, porque é sempre bom estarmos juntos, conhecermos mais uma parte da família que iremos morar no céu para a glória e louvor do nome do Senhor. Meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe.